Por que as minhas orações não são respondidas? No vídeo de hoje nós vamos aprender alguns princípios bíblicos sobre oração e vamos descobrir, fazer algumas descobertas juntos aqui para ver onde estão ali os principais pontos de melhorias, tanto no entendimento da doutrina sobre oração, quanto no nosso devocional diário para a gente poder ter a resposta que nós desejamos, mas mais do que isso, ter a resposta certa que vem da boca do Senhor. Lá em João capítulo 14, do verso 13 ao 14, a Bíblia diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é uma promessa de Jesus para nós e eu vou ler algumas outras aqui para a gente poder entender sobre essa questão dos nossos pedidos de oração. João capítulo 16, verso 24, olha só o que diz a palavra de Deus. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isso aqui é muito interessante porque mostra que o Senhor Jesus, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em que a nossa alegria seja completa. Mais uma promessa de Deus aqui para nós. 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então olha só, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Tem mais uma promessa de Deus aqui, Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Então eu li com você aqui algumas promessas de Deus sobre oração, para contextualizar o que eu vou falar para você aqui em três grandes pontos, aqui três principais histórias que nós vamos discorrer aqui neste vídeo para a gente poder aprender juntos sobre respostas de Deus na oração. Então, o que eu mostrei para você aqui, biblicamente falando, é que Deus ele responde orações. E aí você pode se questionar, Gabriel, mas se Deus responde orações, se Deus está falando que tem prazer em fazer que a minha alegria seja completa, então por qual razão que as minhas orações não estão sendo respondidas? E aqui vão os três grandes motivos aqui, grandes histórias que eu separei para a gente estudar aqui no vídeo de hoje. O primeiro grande motivo, para você anotar aí então, é que muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque não é momento de orar e sim de agir. Então tem muita gente que às vezes fica só naquele negócio: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, meu Deus do céu, eu preciso de acolhimento, Senhor, eu preciso dessa bênção, Senhor, eu preciso de um trabalho, Senhor, eu preciso casar, Senhor, eu preciso comprar um carro, Senhor, eu preciso quitar aquela dívida, Senhor, eu preciso prosperar, me ajuda, Deus, me abençoa, eu preciso do meu ministério romper, eu preciso do meu projeto de célula crescer, Deus me ajuda, eu preciso que essa ideia que eu tive de negócio, ela dê certo. E às vezes, pessoal, a gente fica só na zona do Deus eu preciso, Deus me ajuda. E aí eu vou ler uma história muito interessante com você, que está lá em Êxodo capítulo 14. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 15. E o Senhor disse a Moisés, a Bíblia diz então que Moisés ele chega diante do Mar Vermelho ali, e Deus já havia falado que ele seria o libertador do povo de Israel das mãos de Faraó, e aí ele chega na hora do vamos ver então, e aí ele ora a Deus e fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Me ajuda. Essa mesma oração que eu acabei de falar para você aqui. E olha só o que Deus diz. Deus vira e diz para Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar através dos israelitas. Eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito. E aí você continua lendo aqui. E a Bíblia diz que quando Moisés estendeu o cajado sobre o mar, o bastão, o mar então se dividiu. Mas aqui o ponto interessante dessa exortação de Deus para Moisés é o seguinte:
Por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Eu já falei que eu vou fazer, eu prometi para você, levanta esse bastão e estenda sobre o mar, né? Mas muitas vezes, pessoal, nós não queremos fazer, nós não queremos agir segundo a promessa de Deus. Muitas vezes nas nossas vidas, nós queremos que Deus faça tudo sozinho. E de fato, existe uma linha muito fina entre querer colocar a mão na massa forçado e ouvir a voz de Deus, né? E esperar as promessas de Deus. Existe uma linha muito fina aqui. Só que tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que orar e esperar a promessa se cumprir, que Deus estará trabalhando sozinho. Mas tem momentos da nossa vida que Deus vai falar: meu amigo, eu já dei a promessa para você, agora você vai pegar esse bastão e você vai ter que se estender sobre o mar. Como que isso tem aplicações práticas sobre a nossa vida? Vamos tentar contextualizar aqui, né? Às vezes você está orando por um emprego, mas você não preparou um currículo. Às vezes você está orando para Deus te dar uma empresa, mas você não está estudando sobre princípios fundamentais do empreendedorismo. Às vezes você está orando para você casar e você não está frequentando ambientes que tem pessoas solteiras, né, que expressam a mesma fé que você, tem ali o mesmo momento de vida que você, que também estão buscando um casamento. Às vezes aquilo que você está pedindo está ficando apenas na zona da oração, mas tem coisas que Deus vai te falar. Pega esse bastão e estende no mar, senão você não vai conseguir desfrutar das promessas de Deus, né? Não é porque Deus prometeu a terra de Canaã para o povo de Israel que ia ser por osmose, automático. Não. Tem que ir lá, tem que matar os gigantes, arrancar os gigantes daquela terra e aí você vai poder entrar, né? Então Deus prometeu para Moisés: você vai ser o resgatador do povo, o libertador do meu povo das mãos de Faraó. Só que, meu amigo, chegou diante do Mar Vermelho, não é orar. Tem que pôr o cajado para o mar se abrir, certo? Então esse é um primeiro ponto que muitas vezes nós pensamos que as nossas orações não foram respondidas. Na verdade, nós só pensamos porque Deus já nos deu o aval, Deus já nos deu a autoridade, Deus já nos deu o selo de aprovação do céu para você estar apto para exercer o seu direito de ministro do reino, de sacerdote de Deus, de embaixador do reino. E aí muitas vezes nós precisaremos exercer essa promessa que o Senhor liberou sobre nós. Então, primeiro grande ponto aqui: identifique áreas da sua vida, às vezes uma área que você não está, prosperando, seja financeira, seja no seu casamento. Identifique as promessas de Deus e veja se, ao invés de simplesmente pedir, não é momento de você se levantar. E às vezes esse se levantar pode ser fazer alguma coisa no natural, estudar alguma coisa no natural, mas também às vezes pode ser um se levantar de declarar as promessas no mundo espiritual. Às vezes pode ser simplesmente esse estender o bastão sobre o mar, pode ser que Deus esteja esperando que você libere a palavra de Deus no ar, né? Ao invés de estender o bastão no mar, você vai liberar as promessas de Deus no ar, né? Você vai profetizar as promessas de Deus sobre a sua casa. Você vai profetizar as palavras do Senhor sobre o seu casamento. Você vai proferir as palavras de Deus sobre as suas finanças, né? Então o diabo ele vai vir e ele vai falar para você: o seu casamento não tem jeito. E aí você vai profetizar o quê? Eu profetizo sobre o meu casamento que o vinho novo ele está chegando sobre a minha casa. Eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que onde eu colocar as minhas mãos eu prosperarei. E onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus me dará essa terra por herança. Eu profetizo que eu fui constituído rei e sacerdote. Eu profetizo que eu tenho a unção do Espírito Santo. Eu profetizo que tal qual Cristo é, eu sou neste mundo. Se Cristo é aceito por Deus, eu sou aceito também. Se Cristo é liberto do pecado, eu sou liberto também. Então tem coisa na sua vida que você só vai romper, não com oração, mas às vezes com posicionamento de oração, posicionamento de busca, posicionamento de ação. Amém? Então esse é o primeiro grande ponto aqui. Segundo grande ponto. Vamos ler o segundo grande ponto. Lemos o primeiro. O segundo grande ponto. Então o primeiro é que às vezes você está ficando só na esfera da oração e não está tomando uma postura que seja pertinente, que seja coerente com essa oração que você está fazendo, assim como foi com Moisés. Segundo grande ponto aqui, que o porquê que às vezes a sua oração não está sendo respondida. Está lá em Tiago capítulo 4, que diz respeito a uma oração
que é uma oração onde você pede mal. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, né? Esse versículo aqui, esse contexto de Tiago é muito polêmico, que muitas vezes as pessoas pegam esse contexto para fazer uma caça às bruxas, né? Aí tudo vira motivo de pedir mal. Então calma lá, antes de eu ler aqui o que significa isso que ele está falando aqui, eu vou te dar um exemplo um pouco mais claro para você entender. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu e a minha esposa estamos planejando agora e tentando ter o nosso primeiro filho, certo? Amém, aleluias. Creio que logo, logo vai chegar, ou um mocinho, ou uma mocinha, ou gêmeos, não sei o que o Senhor vai preparar para nós. Eu sou um cara que eu gosto de ter tudo planejado. Então, muito provavelmente, muitas coisas na vida do meu filho ou da minha filha vai ser ali planejado um caminho em linhas gerais, né? Do que eu preparei para eles. E aí eles vão crescer e alguns dias da vida deles, né? Não sei se com muita frequência ou não, eles vão me pedir coisas. Papai, eu quero um carrinho. Papai, eu quero uma boneca. Papai, eu quero comer no McDonald's. Papai, eu quero dinheiro para comprar um lanche na escola. Papai, eu quero comprar o novo brinquedo da Hot Wheels. Papai, eu quero aquele tênis com luzinha. E aí eu pergunto para você, essas coisas que o meu filho vai me pedir, são coisas que estarão alinhadas dentro do propósito de vida que eu preparei para eles? Muitas vezes não, pessoal. São coisas que eles querem porque eles querem. São coisas que entram naquilo que Deus está dizendo. Peça para que a vossa alegria seja completa, né? E aí tem gente que pega esse contexto de Tiago e já transforma isso num negócio de não, você só pode pedir o que está dentro do propósito de Deus, que se não estiver dentro do propósito de Deus, ele não vai te dar. Conversa, né? Um tênis flamejante ali, brilhante, não está dentro do propósito de Deus, meu amigo. O carro que você sonha, a casa que você sonha, muitas vezes não foi o que Deus planejou para a sua vida, não. Você só quer e está tudo certo. E aí eu pergunto para você, você acha que o meu filho vai me pedir isso e eu vou falar para ele, não, meu amigo, isso aí não, isso aí está totalmente fora da carreira que eu planejei para você? É claro que não, é claro que eu não vou falar isso, é claro que eu vou dar. Por quê? Porque um bom pai tem uma alegria de presentear os seus filhos. Um pai amoroso, ele tem prazer em abençoar os seus filhos, em dar a eles bons presentes. Só que aí vamos ler agora o que diz em Mateus capítulo 7, no verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Olha só que interessante isso daqui. Se eu que sou mau, segundo a Bíblia, tenho um grande prazer em dar boas coisas aos meus filhos que eu terei, quanto mais o Senhor que é bom. Então não crie na sua cabeça um contexto onde você só pode pedir dentro da vontade de Deus. Não, meu amigo, Deus não tem às vezes vontade de te dar uma Hilux, né? Às vezes é só o seu desejo mesmo. Então você vai pedir, Deus vai dar, porque Ele é um bom pai. Tá entendendo o que eu estou falando? Às vezes Deus ele não tem o interesse de preparar um propósito onde você vai poder fazer uma viagem para Ilhas Maldivas, para ilhas, enfim, né, para Dubai. Às vezes isso não está dentro do propósito de Deus, mas você quer. E porque você quer, e eu posso aqui com muito respeito citar que Deus é um pai babão, entre aspas aqui, que ama os seus filhos, que tem paixão pelos seus filhos, que tem um amor sobrenatural, Ele vai te dar porque é o que você quer. Então não crie na sua cabeça um conceito onde Deus ele só vai te dar se você pedir exatamente dentro do propósito. Não, meu amigo, entendeu? Então isso é uma coisa que você precisa aprender. Até porque a Bíblia diz, lá em Romanos 8:32, mas aquele que não poupou o seu... como que está Romanos 8:32? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? É até uma coisa até estranha, você precisar de uma geladeira de inox, daquela de porta dupla, e Deus falar assim, não, eu te entreguei Cristo, mas essa geladeira aí ficou puxado para mim, hein? Às vezes você quer uma casa para você morar, um apartamento novo, você está pedindo isso a Deus, e aí às vezes o diabo vem e fala, não, isso aí não é para você não, Deus não vai te dar.
Meu Deus do céu, se Deus entregou Cristo, Deus vai me negar um apartamento? Meu Deus, é incoerente, você entende? Essa linha doutrinária é totalmente incoerente. Se Deus me entregou Cristo, Ele vai me negar um carro velho, um carro, um Corolla, um Toyota, enfim, qualquer coisa fica pequena diante de Cristo, irmão. Qualquer coisa que você colocar na lista aqui fica pequena diante de Cristo. Vamos fazer um exagero aqui? Se Deus me deu Cristo, Ele vai me negar R$1 bilhão? Aí às vezes você fala, nossa, 1 bilhão. Mas o que é superior, Cristo ou 1 bilhão? Não estou falando aqui que Deus vai te dar 1 bilhão e nem que você vai pedir isso. Estou só exagerando no exemplo para você entender que às vezes aquilo que você está pedindo é muito inferior. Porque tudo que se coloca na balança com Cristo será inferior. Então se Deus não poupou o seu único filho, Ele vai te negar um relógio, Ele vai te negar um carro, Ele vai te negar uma casa, Ele vai te negar um ministério, Ele vai te negar enfim, coloque na lista de desejos aqui o que você tem pedido, né? Só que aí o que é o conceito aqui então? O que é o contexto que Tiago está querendo apresentar de pedir esmola? Naquela época na igreja tinha muita contenda, né? Então tinha muito problema na igreja e o que isso gerava? Essas contendas que os cristãos viviam naquela época, contendas que às vezes envolviam até pecado, fazia com que as orações deles fossem orações meio tolas, orações meio torpes, orações meio inapropriadas. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, de o que pode ser uma oração inapropriada. Não estou falando que é o que Tiago disse, vou só te contextualizar aqui. Às vezes você está namorando, né, e aí você conheceu um rapaz do mundo, uma moça do mundo, e a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Então a Bíblia é clara de você só se casar com quem expressa a mesma fé que você. Só que às vezes você é teimoso e você se enredou ali nos prazeres da carne. Você se enredou ali, digamos que naquilo que o mundo pode oferecer. E aí você vai orar e você pede a Deus, eu quero casar com Beltrano. Deus pode te dar isso, irmão? É claro que não. Por quê? Porque você está pedindo mal. Às vezes você está pedindo um carro para Deus, não porque a sua família tem a necessidade de ter um carro, mas porque você quer jogar na cara do irmão, que agora você prosperou e enriqueceu. O que é isso? Está pedindo mal. Deus te dá o carro e perde seu coração. Faz sentido para Deus te dar um presente desse? Não faz sentido nenhum, porque junto com o carro vai vir soberba, vai vir inveja, vai vir ganância, né? Então Deus não pode te dar, por quê? Está pedindo mal. Muitos pedidos que eu fiz na minha vida eram pedidos legítimos, mas a resposta foi não. E aí quando eu fui tentar conquistar por esforço próprio, a porta bateu na minha cara. A porta bateu na minha cara. Por quê? Porque Deus ele viu e falou, se eu der isso para ele agora, perde o coração. Vai ficar soberbo, vai ficar arrogante, vai ficar ganancioso, né? Então às vezes você está pedindo para a sua empresa crescer. Por que Deus não deixa que a sua empresa estoure? Rebenta de vender. Porque o dia que fizer isso você vai começar a esbanjar dinheiro, ignorar os outros, passar por cima das pessoas. Você entende? Então, a desproporcionalidade, muitas vezes, do que esse pedido vai gerar na nossa vida, é um pedido mau. Então, nós temos que também ser gratos pelos nãos de Deus. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, pessoal, é que nós temos que ser gratos aos nãos de Deus. Muitas portas fechadas são portas de vida. Provérbios fala que alguns caminhos para o homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Isso está lá em Provérbios, não sei onde, depois você procura aí. Então assim, muitas vezes aos nossos olhos nós estamos entrando por caminhos de vida, quando na verdade são caminhos de morte, são caminhos que vão levar a nossa alma para a destruição. E lembrando que o que é salvo é o seu espírito, não é a sua alma. O seu espírito já foi salvo, seu nome já está escrito no livro da vida, não tem como perder salvação mais. Mas a sua alma está sendo transformada. O que é a sua alma? Mente, vontade e emoções. Então Deus ele tem prazer em amadurecer a sua alma. E muitos pedidos que às vezes de oração eles vão ser negados para você, é porque Deus ele precisa amadurecer a sua alma. Então ele vai falar assim, não posso te dar isso. Se eu der isso, estoura o orgulho, estoura a vaidade, estoura a soberba, estoura o pecado, estoura os prazeres carnais. Então não posso nesse momento te dar isso. Então eu vou te dar uma outra coisa. Vou te dar um pouco mais de tempo para você amadurecer nessa área, para você tratar o seu passado, para você resolver com o pecado, para você... Vamos pegar um outro exemplo aqui. A pessoa às vezes quer um ministério, só que não consegue vencer um pecado. E ministério é uma coisa que deve se liderar pelo exemplo, certo? E aí Deus te dá um ministério, você está em pecado, você não conseguiu tratar isso. Como que vai ser o seu coração exercendo esse ministério?
você vai ficar atormentado, você não vai conseguir ter vida de Deus. Então tem muitas coisas que são para o seu bem. Aí o Senhor ele fala o quê? Vem comigo caminhando um pouco mais, nós vamos tratar esse pecado que você não está conseguindo resolver, vamos libertar você disso, e aí ali na frente eu te dou o ministério, que aí você vai ter tanto o testemunho quanto a bênção. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Por que às vezes você não prospera? Porque você está com o coração avarento, ganancioso, soberba, invejoso. E aí como que Deus vai fazer você prosperar sendo que a base está errada? Certo? Então, se atente ao fundamento antes de querer a bênção do Senhor. Mas saiba que o Senhor é bom tanto no sim quanto no não. Perfeito? Então, o segundo princípio aqui, porque pedis mal. E o terceiro e último, para a gente encerrar esse vídeo, se você ficou aqui comigo até agora, já dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e comenta alguma coisa aí quando acabar o vídeo que você queira aprender, para eu poder fazer outros vídeos para você e me ajudar, me abençoar, a que essa mensagem chegue para mais pessoas. Terceiro e último ponto aqui, então, para a gente fechar, de o porquê que as nossas orações não são respondidas. Primeiro motivo, porque nós às vezes estamos só na esfera da oração e não estamos indo para a ação. Segundo motivo, porque às vezes estamos pedindo mal. E terceiro e último motivo, porque às vezes o diabo está se colocando na oposição contra nós. Lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10, verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o diabo, me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então olha só o que está acontecendo aqui. Daniel orou ao Senhor, pediu algo ao Senhor, e não chegou a oração, a bênção não veio. Né? Às vezes você vai estar com o coração correto, às vezes você vai estar pedindo aquilo que é certo, às vezes você vai estar se posicionando para dar a resposta certa perante o Senhor, e ainda assim a oração não vai vir. Porque o que aconteceu? É o famoso pedido que quase foi extraviado, tentaram roubar o pedido. Ou seja, você fez a compra pela internet, o correio mandou o seu pedido, e aí uma cambada de salteadores e ladrões roubaram o caminhão e extraviaram o seu pedido. E aí teve que a polícia atrás do seu pedido para resgatar o seu pedido para ele chegar no destino. Mas isso atrasou 21 dias o pedido de Daniel aqui, como a gente está ilustrando nessa historinha. Então Daniel pediu, Deus ouviu, Deus deu, o anjo estava trazendo a bênção e quando o anjo estava chegando, o diabo se posicionou para resistir ao pedido de Daniel. Então muitas vezes, meu irmão e minha irmã, os nossos pedidos de oração eles não estão chegando porque falta um pouco mais de paciência para nós e posicionamento espiritual para repreender o diabo, para que o diabo solte a bênção que Deus já liberou para nós. Isso aqui é muito sério, amém? Um exemplo disso que eu gosto muito na Bíblia é o exemplo de Samá. Ele foi um dos valentes de Davi, você vai achar a história de Samá lá em 1 ou 2 Samuel, depois você procura a história de Samá. A Bíblia diz que os filisteus estavam roubando os campos de lentilhas do povo de Israel. E aí o povo estava fugindo com medo. E aí a Bíblia diz que um homem chamado Samá, que era um dos valentes de Davi, ele se posicionou no meio do campo de lentilhas e feriu os filisteus. Em outras palavras, ele falou: meu amigo, essa bênção aqui é minha, essa é uma promessa de Deus para mim, essa terra Deus me deu por herança e aqui eu não permito que vocês entrem. E aí Samá feriu os filisteus. Então muitas vezes nós vamos ter que ter um posicionamento espiritual de Samá. Nós vamos ter que entrar em guerra contra os filisteus, que simbolizam demônios, para que os demônios soltem a nossa lentilha. O que pode ser uma lentilha, pessoal? Pode ser a bênção que nós buscamos, o casamento bem sucedido que nós sonhamos. Eu orei pela minha esposa por 2 anos. A conversão de um familiar, eu orei pelo meu pai para ele ser convertido por 2 anos. E preguei para ele por 2 anos até ele aceitar Jesus e ser batizado. Então, essas bênçãos, muitas vezes, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Deus quer te dar um casamento abençoado. Só que às vezes você vai ter que se posicionar no meio do campo de lentilhas. Às vezes você vai ter que se posicionar em oração e jejum, assim como Daniel. Né? Então, muitas bênçãos na sua vida, eu quero que você entenda que Deus ele já liberou sobre você, falta só um pouco mais
de paciência, ou às vezes posicionamento, ou às vezes oração, ou às vezes espera, ou às vezes entendimento de o que está acontecendo no reino espiritual, de o porquê que essa bênção não está chegando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, comenta aí o que você achou, se inscreve nesse canal e me ajuda aí compartilhando com 3 amigos para que o YouTube entregue para mais pessoas e juntos nós possamos compartilhar mensagens do reino de Deus. Espero você no próximo vídeo. Assiste os outros vídeos que o YouTube vai recomendar para você aí. Espero que você seja muito edificado no nome de Jesus.